Embarca na próxima sexta-feira rumo a Cuba. Por lá, Lula tem uma reunião com o G77, que é formado por 134 países. Essa viagem vai acontecer, gente, 3 dias após ele participar na Índia de um encontro de líderes das maiores economias do mundo, o G20. Segundo interlocutores do governo, Lula vai fazer um discurso voltado às reivindicações das nações em desenvolvimento. São exemplos a maior participação no Conselho de Segurança da ONU, a renegociação de dívidas com o FMI, dentre outras questões. Obviamente que uma viagem a Cuba, ela repercute de uma forma diferente de uma viagem à Índia, justamente pelo fator ideológico da história. O que vocês acham que Lula vai pregar em Cuba, Nelsinho? A gente vai ter que esperar para ver, porque nas viagens mais fáceis, naquelas que seria só para cumprir o protocolo, ele consegue gerar polêmica. Imagine só nessa viagem para Cuba, que é simbólico, né? Que é um símbolo dessa relação com Fidel Castro, com a ideia mais ligada à ideologia de esquerda. Eu temo muito que ele faça discursos contra os Estados Unidos, que é um inimigo ideológico de Cuba. Até porque, na sequência, ele vai para os Estados Unidos. E aí a gente vai ver ele sendo confrontado se ele fizer qualquer crítica desse sentido. Agora, tem muitos ministros que no reservado estão um pouco incomodados com essa quantidade de viagens, porque não conseguem tempo para despachar com o presidente da República, não conseguem, de alguma forma, sentar para conversar, para explicar as ações, enfim. Por que vocês acham que ele está tão focado nessas viagens? Porque eu acho que a gente começa a discutir um excesso, acho que já significativo dessas viagens, não, Maninho? Sim, eu acho que uma parte é a própria personalidade do Lula de desejar se colocar como um líder global, né? Então, é como se o Brasil não fosse o suficiente para ele. Ele precisa ser um líder das nações em desenvolvimento. Vou receber quem nos acompanha pelo rádio. Maninho, são 11 horas e 24 minutos para vocês chegaram agora. A gente está repercutindo a próxima viagem de Lula, marcada para sexta-feira, para Cuba. Ele vai participar do G77 e a gente estava falando sobre o excesso de viagens. Sim. O Mano estava concluindo o raciocínio dele. E aí eu acho que é importante fazer a diferenciação, alguns limites, porque um ponto a gente não pode demonizar viagens presidenciais. Presidentes viajam como parte do trabalho. O ponto é o quanto Lula está viajando. Há um excesso, a tal ponto que, como falamos essa semana, o próprio ministro Fernando Haddad já se queixou sobre a inutilidade da presença dele em algumas viagens. Ou seja, o excesso de viagem está tão grande que as viagens estão ficando mal planejadas. E não é por falta de competência do Itamaraty, porque o nosso Itamaraty é respeitado no mundo todo como um corpo técnico extremamente competente. É porque está havendo realmente um assodamento do número de viagens de forma desincronizada, inclusive de um projeto mais estruturado de política externa, de qual é o propósito de cada viagem para o nosso projeto de política externa. Isso, o volume está tão grande que o governo mesmo não consegue dar conta. Então, e nesse contexto todo, não é como se o Brasil tivesse politicamente resolvido internamente. A gente tem um déficit de 1,4% do PIB a ser sanado, segundo a promessa do próprio governo, para ser zerado no ano que vem. Então, não é como se as coisas estivessem encaminhadas e ele está cuidando da relação do Brasil com o mundo. Não. Ele está deixando de fazer um trabalho fundamental que precisa ser feito dentro do país, de articulação política e de condução do próprio governo, e está viajando tanto que nem o Itamaraty consegue dar conta. O PP, o que ele vai fazer em Cuba, hein? Me explica. Não, Cuba tem uma importância na diplomacia mundial, porque Cuba é considerada uma das diplomacias mais eficientes do mundo, né? Cuba consegue trabalhar debaixo do pano, nos bastidores, de forma muito boa. Então, qualquer país que queira ter uma incursão no mundo maior, depende de Cuba. Se o Brasil quiser ocupar um cargo em algum órgão multilateral, o Brasil precisa de Cuba. Cuba consegue dialogar muito bem com países africanos, por exemplo, tem mais de 50 países, porque Cuba importa médicos cubanos para a África, de lá não cobra nada, ao contrário do Brasil, né? Vários médicos da África vão para Cuba para se especializar, se aperfeiçoar. Então, Cuba tem uma permeabilidade muito grande no mundo subdesenvolvido. Então, há uma importância do Lula nessa viagem. Eu só queria colocar um ponto que eu acho importante. Mano, o Lula pode até querer ser líder global, mas o tema de discussão no mundo todo, que é a economia verde, a questão do clima
da crise climática toda, passa pela floresta amazônica. Sim. Então passa pelo Brasil. Então o Brasil tem a principal matéria-prima para se colocar para o mundo. Isso é verdade. E todas as visitas que Lula fez até agora, né, todas, na minha opinião, tiveram uma justificativa. Não, mas peraí, todas tiveram, eu acho que todas tiveram... Não, calma. É muita paixão aí, hein, Pepe? Calma, Pepe, eu não acho que teve justificativa, eu acho que todas tiveram uma estratégia, e pelo menos para mim a estratégia está muito clara, se opor aos Estados Unidos e à Europa. Se você for analisar em todas as agendas dele... Todas as agendas dele, ele faz gestos políticos justamente no sentido de uma maior aproximação com a China. Essa viagem para Cuba, o objetivo central é se aproximar cada vez mais da China, o PP. Essa ideia de contra o dólar, o tempo todo moeda comum, diminuindo a importância dos Estados Unidos. Não é só não, Paulinho. Claro. Eu não concordo com esse Toda viagem ela está com uma estratégia muito clara. Mas essa questão da transição climática e do papel do Brasil nessa agenda ambiental é muito emblemática do que eu estou falando. Por quê? Porque tem um dever de casa interno que precisa ser feito, tanto de reconstrução das ferramentas de controle de política pública para contenção do desmatamento na Amazônia, que precisa avançar muito mais rápido do que está. O governo acabou, por falta de problema de articulação, na melhor das hipóteses, vendo o Ministério da Marina Silva ser desidratado. O Lula não tratou isso como prioridade na hora de fazer articulação política. Tem uma agenda fundamental de implantação, de aprovação da regulamentação do mercado de carbono, que é uma ferramenta fundamental para poder trazer recursos de fora, porque é uma forma de quantificar o quanto a gente consegue lucrar com a floresta de pé, trazendo recursos de fora. Para isso tem que ter a regulamentação do mercado. Ou seja, o Lula não faz o dever de casa. Então dizer que as viagens são para isso, se ele tivesse o dever de casa... Esse G77 foi criado na época da Guerra Fria, justamente para se tentar criar algum tipo de uma nova ordem mundial entre países que não estiveram envolvidos na guerra entre capitalismo e socialismo. O nome do G77, popularmente, não é G77, é G77 mais China. Se isso não é um gesto de aproximação e de contraponto aos Estados Unidos, eu não sei o que é, o PP. Não vejo por aí não, Paulinho. Primeiro é o seguinte, primeiro que o Lula sempre teve, na política exterior dele, a aproximação com os países do hemisfério sul. Né? Sempre teve global, isso. Né? O sul global, né? Então, vejo com naturalidade a saída do Lula no G73. Não vejo nenhum problema, não. 77, desculpa. Que agora é 134. Mas mais um ponto importante, Paulinho. O mundo mudou, né? O mundo atualmente está muito mais caro. Por quê? Porque o mundo, como era antigamente, que os Estados Unidos e China estavam alinhados, né? Era muito mais barato que o mundo hoje em dia. Então, hoje em dia, a gente tem que começar a ter a aproximação dos dois países, de forma estratégica. Então, o maior problema do Lula em relação à política exterior é que ele não sabe o que ele quer da China. Ele não sabe o que ele quer dos Estados Unidos. Ou seja, ele não tem uma política exterior de forma bem consolidada. Ninguém sabe o que o Lula quer. Ninguém sabe o que o Lula quer. Mas esses temas, mas G20, vai ocupar a presidência do G20. É legal que o Felipe ele não leva nenhum critério ideológico para essas análises. É como se não existisse ideologia e como se não fosse a companheirada da esquerda tudo junto. Pelo contrário, eu critico a política exterior do Lula. Entendeu? Eu critico a política exterior do Lula. Ô, Pepe, você tem um coração muito bom, é muito ingênuo. Um ponto que eu acho também gritante que vocês falam, que eu queria discordar muito de vocês dois aqui, é que Itamaraty não tem o condão de fazer política exterior. Não. Tem o quê? Existe uma questão... Tem que fazer política global. De esporte? Tem que fazer política de saúde? Itamaraty é política exterior, Felipe. Pra você entender. Mas, meu amigo, se o Itamaraty não faz política exterior, faz o quê? Presidente fala com o presidente, chanceler fala com o chanceler, órgão técnico fala com o órgão técnico, né? Muito melhor o órgão técnico falar com o órgão técnico do que o Lula falar com qualquer pessoa. Não é a realidade da política exterior, não. Tá. Muito bem, senhores, daqui a pouquinho a gente vai te trazer novas informações, inclusive sobre uma reunião de Arthur Lira com líderes partidários sobre a reforma administrativa.